Um bom dia especial para você, para toda a sua família. Esperamos que o Bola na Rede entre na sua casa e o encontre desfrutando de muita saúde, fé e paz. É o Bola na Rede na sua tela, no seu celular, pelas redes sociais, para o mundo. Ernesto Dias, um bom dia para o senhor. Um excelente dia, Flávio. E é sempre entrando na sua casa aí, telespectadora, na hora do almoço, na hora mais sagrada, junto com a sua família. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado. E vamos juntos, Flávio, falar das nossas equipes goianas. Umas nos dá alegria, outra nos dá um pouco de tristeza, mas estamos aí para falar de futebol verdadeiramente. É isso, Ernesto, e vamos começar falando de Dragão. Olha, o homem forte do Dragão cuspiu fogo pro lado da imprensa. O Atlético, que entrou em campo pela 17ª rodada, recebeu o Sport e venceu 3-1, sem o técnico Alberto Valentim. O Atlético foi treinar, não sei se foi bem treinado, mas estava à beira do campo o interino. O que você achou, hein, Ernesto Dias? Eu digo sempre, Flávio, que a era Mozart e a era Valentim passou. Quem vem resolver sempre o problema do Atlético? É Anderson Gomes? O interino? O interino? Esta é a questão, a pergunta que eu faço também para você, torcedor. Veja só, veja bem, Flávio. Anderson Gomes tem tirado o Atlético de todas as dificuldades. Ele diz não ser ainda o técnico do Atlético. Eu digo o seguinte, se tem um cavalo branco passando ao lado, você deve logo subir, montá-lo e dizer o seguinte, eu vou assumir essa equipe. Anderson Gomes tem que deixar de ser interino e agora ser, sim, o treinador do Atlético. Mas parece que esse não é, Flávio, o pensamento de Adson Batista, não é o pensamento da diretoria do Atlético. Eu fico muito triste, porque o Anderson Gomes vem a campo e define. Nas 5 vezes que ele participou, trouxe o Atlético novamente ao hegemonia, aquela alegria. Mas eu ainda digo que o Atlético, veja bem, não está preparado para estar entre os 4, apesar que faltam só 4 pontinhos. Era justamente isso que eu ia debater com o senhor. O senhor está falando que o Anderson Gomes deve permanecer, é o treinador para levar o Atlético de volta à Série A. A gente vai ver isso agora contra o Mirassol. Justamente, porque assim, nós que estamos no futebol, nós já vimos acontecer isso inúmeras vezes. A hora que se dispensa um treinador, no jogo a seguir, é quase que uma certeza, claro que alguns não dão certo, mas é quase que uma certeza que o time joga muito bem e vence. Foi o que aconteceu com o Atlético. Agora, dizer que o Anderson Gomes é o treinador para levar o Atlético à Série A, não é um pouquinho demais, não? Não, Flávio, não diria o seguinte. Eu estou dizendo para você o seguinte. Quem tem resolvido o problema do Atlético? O Mozart teve por aí, não conseguiu. Alberto Valentim, da mesma forma, também não conseguiu. Eduardo Batista estava aí há tempo, também não conseguiu. Tem agora a preocupação de Adson Batista trazer talvez Bidelli, talvez o Jorginho, talvez um outro treinador para o Atlético. Mas eu digo o seguinte, Anderson Gomes conhece a situação do Atlético, tanto é que ele levou o elenco para campo e ganhou do Sport de Recife. O Sport é um timão, cara. O Sport é um dos que querem estar na Série A. Você sabe disso, Flávio. Você sabe que o Adson desceu a lenha na empresa. Já vamos falar sobre isso. E assim, como ele Fiquei muito triste, viu? Como ele não citou o nome, doeu no lombo de todo mundo da imprensa. E queremos dizer a você... Aí, o senhor citou aí que o Anderson Gomes conhece a situação. Agora, a pergunta que fica é, o Anderson Gomes conhece a situação ou o Anderson Gomes aceita a situação de comandar o Atlético?
Ele sempre vem dizendo que não é essa a intenção dele, de ser um treinador de uma equipe, ele quer só fazer parte da comissão técnica, mas eu acho ele um bom administrador, um bom treinador. E tem aquela situação de levar a equipe a campo e vencer, Flávio, porque o que interessa é a vitória. E Anderson Gomes tem trazido isso para o Atlético. E fica nessa situação de interino. Agora, voltando àquela situação do Adson Batista, de bater dolorido na imprensa. Adson Batista, a gente respeita muito. Um minuto. Antes do senhor tecer a sua opinião, vamos à matéria do Atlético. Primeiro, a vitória frente ao Sport. E na sequência, vamos ouvir, juntamente com o nosso telespectador, o que disse o Adson Batista. Guarda aí a sua opinião. Na volta, nós vamos debater Adson Batista descendo a lenha no lombo da imprensa. E doeu muito, viu, Flávio? Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. Atlético Goianiense e Sport Recife se enfrentaram nesta sexta-feira, dia 14, em confronto válido pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Em partida movimentada na primeira etapa, o Dragão se impôs e venceu a equipe de Recife por 3-1. Com menos de 15 minutos, a rede já havia balançado 3 vezes. No primeiro ataque da partida, aos 2 minutos, Rodrigo Soares cobrou o escanteio e Gustavo Coutinho completou de cabeça para abrir o placar. O empate do Sport Recife veio pouco tempo depois, aos 9 minutos, com Edinho. Após cobrança de escanteio curto, o atacante ergueu a bola na área, que passou por todos e parou no fundo das redes. Aproveitando a falha da defesa, Luiz Fernando avançou e foi derrubado na área por Renan, e o juiz não hesitou em marcar o pênalti. Aos 14, Gustavo Coutinho chamou a responsabilidade e anotou o segundo dele na partida, o segundo do Atlético. O jogo seguiu acelerado. O Sport explorou os espaços em busca do empate, mas errou demais nas conclusões. O Atlético Goianiense, por sua vez, recuou, porém, ainda assim fez o terceiro aos 39 minutos. Após chutes de Luiz Fernando e Gustavo Coutinho, o goleiro Renan fez ótimas defesas, mas deu rebote e viu Shailon apenas empurrar para as redes, decretando a vantagem por 3-1 do Atlético Goianiense na primeira etapa. Na segunda etapa, as grandes oportunidades investidas partiram da equipe nordestina, porém, o Atlético Goianiense soube segurar e manter o mesmo placar construído no primeiro tempo. As equipes voltam aos gramados já na próxima quarta-feira, dia 19. O Dragão permanece em Goiânia para enfrentar o Mirassol, às 19 horas. Enquanto o Sport Recife retorna para a Ilha do Retiro para encarar o Vitória da Bahia, às 21h30. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Muita gente da imprensa, né, eles são só momentos. O futebol, ele é muito ingrato, né? As pessoas esculhambam geral, não respeitam ninguém, não respeitam história, né? É um povo sujo, né? Não é todos, mas é o que a gente convive. Mas hoje eu saio daqui confiante, não empolgado, porque futebol, o céu e o inferno é pertinho. Eu saio confiante porque eu vi um time jogando de maneira organizada e competitiva. Aliás, o Anderson e a comissão permanente do Atlético fez 4 jogos, se eu não me engano. Hoje foi o 5º, né? E ganhou 5. Adson, se tem um nome que é unanimidade entre os torcedores, é o nome do Gabriel Baralhas. É justamente sobre ele que eu queria te perguntar se houve algum avanço na negociação, como é que está a situação com o Internacional, que a gente sabe que você tem uma boa relação, mas também tem a relação do pagamento do Inter ao Atlético pela compra lá no começo do ano. Como é que está essa situação? Olha, o Atlético vai trazer reforços pontuais. As negociações são pesadas, elas são complexas, não é coisa simples, vem pra cá, não é assim, cara. É coisa de milhões. E nós estamos negociando, o Inter é um clube parceiro do Atlético, aliás, o Atlético é parceiro de quase todo mundo. Eu tenho falado com o Edmin, tem me tratado muito bem, a nossa relação sempre melhora, o que vale é dentro do campo. A gente está trabalhando toda hora, a todo momento.
né? E o que mais me deixa assim chateado é que as pessoas, no futebol goiano principalmente, elas não respeitam a história de ninguém, o legado, o que você faz, aí começa a criar um monte de celeuma, um monte de mentira, um monte de coisa. As pessoas não conseguem mais. Cara, não tem nada disso. O Atlético sempre consertou. Construção de uma equipe não é do dia para a noite. Presidente, você confirmou a chegada do novo treinador aí nas próximas rodadas. Queremos saber se houve algum tipo de conversa, algum nome foi procurado. Em resumo, qual será o perfil do novo técnico do Atlético? Não, o Atlético está tranquilo em relação a isso, porque a gente sabe da comissão permanente, os conceitos, todo mundo conhece a característica de cada jogador. A gente está buscando resolver as questões pontuais, como eu te disse antes, e o treinador vai chegar. Comissão permanente, ela dura 3, 4 jogos. Eu não posso brincar com isso. Daqui a pouco o jogador não reage, porque eles começam a tomar as decisões, cortar na carne se for preciso, e se incomodam um ou outro. Então precisa de um comando forte, coisa que faz tempo que nós não temos. Comando forte. O Adson, você disse que está conversando até com o Edminho. Tem algum jogador que não está sendo aproveitado no Goiás que te interessa? Tem. O Goiás está disputando a Série A e tem bons jogadores, é evidente. Você pergunta, eu tenho o direito de não falar, né? Mas, porque essas questões eu tenho que respeitar o Goiás, né? Eu tô falando assim, é porque a gente tá amadurecido, né? A gente tem uma relação boa no futebol brasileiro. As pessoas precisam entender. Do Goiás. Jogadores do Goiás. O jogador do Goiás, tem muito jogador lá, mas o Goiás vai pensar primeiro nos seus objetivos, né? E, logicamente, eu bato na porta. Às vezes ela não abre, eu tenho que respeitar, porque primeiro eles vão defender as causas deles, como é nós aqui no Atlético. Quinto jogo, quinta vitória, parabéns pelo resultado. O que significou para você e como é que foi essa semana de trabalho até culminar nesse resultado? Uma semana de trabalho tensa, né, pelo jogo que a gente ia enfrentar, o Sport, uma equipe bem qualificada, fazer um campeonato muito bom, mas o foco foi na entrevista anterior, que não eram os 22 jogos que estavam faltando, né? Mas o próximo jogo que era o Sport. Então a gente focou toda a atenção em cima do Sport. Depois do jogo do Novo Horizontino, a gente estudou muito o Sport, estudou muito, e já sabendo o que poderia acontecer, os jogadores foram assim impecáveis em tudo aquilo que a gente passou com relação ao esporte, para neutralizar, mas ao mesmo tempo ser o Atlético que é o Atlético. O Atlético forte, muito forte em casa, muito com marcação alta, com pressão, não deixar o adversário jogar. E no final, só parabenizar todos os atletas, toda a comissão técnica pela vitória, os 3 pontos e aproximando aí do G4. Ô Anderson, no intervalo, eu dei uma olhadinha nas redes, né? E muita gente, pelo belo primeiro tempo que o Atlético fez, eu vi uns comentários assim: o Atlético é outro sem o Valentim. Por que é que hoje o Atlético foi realmente outro? Jogou em alto nível? O Atlético entrou com o espírito de Atlético. Simplesmente isso. Determinado, forte dentro do Ascioli, marcação alta, pressão, não, tentando tirar todas as possibilidades do adversário. E a gente vai ser sempre assim aqui dentro e agora também fora de casa. O Atlético é time para estar brigando lá em cima. Teve alguns percalços no momento? Teve. Mas agora é o momento dessa vitória, trazer mais essa confiança, essa coragem que os jogadores tiveram hoje. E, se Deus quiser, na próxima partida, na quarta-feira, com o Mirassol, respeitar novamente o Mirassol, como foi respeitado o Sport, e ver o que a gente pode fazer para neutralizar o Mirassol e a gente poder jogar e conquistar mais uma vitória dentro do Ascioli. Anderson, queria que você falasse sobre a estreia do Alex, né? Ele já chegou pouco tempo de casa, já foi titular e, inclusive, participou muito ativamente daquele terceiro gol, né? Sim. O Alex é um jogador que a gente já vinha observando desde o começo do ano, pela campanha que ele fez no Volta Redonda, e era um jogador que a gente vinha monitorando, né? E dentro de uma escassez aí a gente conseguiu, né, toda a força da diretoria, de todo mundo, de observação, trazer ele. E ele nos trouxe uma grata surpresa, assim, né, de pegar um Atlético num jogo difícil, né, e você estrear num jogo desse difícil e ele conseguir corresponder. Não estou falando só do Alex, né? Hoje, vou falar o que desses jogadores? Hoje não tem nada para falar em termos assim, pô,
todos eles foram muito obedientes e foram muito guerreiros, assim, né, para entender o que era o jogo, o propósito do jogo, a necessidade da gente voltar a pontuar, fazer 3 pontos, né? E isso, o grupo inteiro está de parabéns. Bem, Ernesto Dias, vimos aí a vitória do Atlético, 3-1, logo na saída do Valentim, com o técnico interino. Parabéns, né, à equipe do Atlético por vencer. É 9º na tabela, para muitos é arrancada rumo ao topo, rumo ao G4 da tabela. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos do Atlético na Série B 2023. Agora, nós vimos também o senhor Adson Batista descendo a lenha, duras críticas à imprensa esportiva goiana. A sua opinião sobre o que disse o homem forte do Dragão? Adson Batista, eu vou sentir essa situação do senhor como um desabafo. Não vou dizer que o senhor bateu doído contra a imprensa, eu vou considerar isso aí um desabafo. Mas nós da imprensa que viemos aqui a público, todos os dias trabalhar, de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente, conhecemos o que está acontecendo no momento. E o momento do Atlético é ruim, Adson Batista. Mas não, nós, Flávio, não podemos deixar de falar de uma equipe centenária que é o Atlético. O Atlético já passou por situações difíceis no passado. Queriam tirar o seu patrimônio maior. O estádio Antônio Ascioli ia virar um shopping, ia ser massacrado. Questão essa que não foi, porque o Atlético é grande. O Atlético, ele é maior do que os seus dirigentes, ele é maior do que o seu presidente. Adson Batista, a gente entende o senhor realmente como um desabafo. Mas não venha querer falar da imprensa, que nós trabalhamos aqui dia e noite, Flávio, arduamente. E o que a gente leva a público é dizer realmente, no momento, como vive o Atlético. E veja bem, a saída agora do Shailon, porque o jogador não pode ver dinheiro, que eu também concordo, né? Um salário eu maior. achei que se eu fosse dizer assim, eu também não posso ver dinheiro. Sim, Flávio, nenhum de nós. E agora, talvez, com a situação do Baralhas voltando para o Atlético. O Atlético comprou 20% dos direitos do Baralhas, algo em torno aí de 2 milhões de reais. Ainda é pouco, sabe, Flávio, eu digo para a equipe do Atlético, porque precisa de jogadores pontuais. Com a saída do Shailon, Luiz Fernando, Bruno Tubarão, Kelvin, ainda vai precisar de mais um protagonista, porque no começo do campeonato, Luiz Fernando era a maior aposta do Atlético, hoje já não tem sido mais, e com a saída do Shailon vai ficar um pouco difícil. Não sei se com essa troca aí, parece que tem aí uma argumentação com o Cruzeiro de trazer 2 ou 3 jogadores na troca do Shailon. Você está sabendo disso, Flávio? Cruzeiro tem aí essas negociações e também há uma negociação com o Goiás. O Adson Batista, ele já abriu. Aqueles jogadores que estão ali sem... Tem jogadores que não estão sendo aproveitados no Goiás que interessam ao Adson Batista e também ao Atlético Goianiense. Eu esperava, e a gente comentou várias vezes aqui no nosso programa, talvez a entrada de jogadores pontuais da Sul-Americana. Não sei por que o Atlético não foi em busca desses jogadores. O portão está fechando novamente agora em agosto. Vai ficar uma situação difícil. Adson Batista tem dinheiro em caixa. A situação lá não está ruim, porque tem dinheiro, está pagando todo mundo em dia, mas o Atlético precisa melhorar, porque na situação que está, é o seguinte, está faltando 4 pontos, mas tem que ver as equipes que estão lá na frente. Mirassol, Novo Horizontino, todos eles querem estar no G4, todos eles querem passar para a Série A. E Adson Batista, não venha mexer com a imprensa, cada um faz o seu papel aqui. E além do mais, Adson, se formos peneirar o que se diz do Atlético, tem muitos elogios à administração Adson Batista. Olha, eu me arrisco até a dizer que depois de peneirar sobram mais elogios do que críticas ao Atlético Goianiense, à administração Adson Batista. Agora, Adson, só se critica, só se pede mais de quem pode dar mais. O Atlético Goianiense, no início da competição, o senhor veio a público e disse: nós vamos voltar ao Brasileiro
da Série A. Estava bem, Flávio, estava já no G4, caiu muito. Um time que só joga empatando. Financeiramente, o senhor também disse, e é Que ia de montar a conhecimento geral, melhor e é de equipe conhecimento do geral, estado. e é de conhecimento geral que os cofres do Atlético iniciaram a competição abarrotados. Com certeza. Então, tem um homem forte, um administrador, Adson Batista, que tem competência para montar um time para voltar para a Série A. Tem dinheiro no cofre para voltar para a Série A. Então, as críticas que estão sendo tecidas aí ao elenco atleticano é justamente por isso. Pode e tem recursos para fazer muito mais do que vem fazendo. E nós aqui do programa Bola na Rede acreditamos em você, Adson Batista. Acreditamos na sua administração. Nós temos certeza que você ainda vai montar o elenco do jeito que você quer. E o Atlético, falta só 4 pontos para estar no G4, manter-se assim. Aí vem a questão. Anderson Gomes continua? Qual que é a sua opinião? Você me fez essa pergunta, Flávio. Olha, eu para se voltar para uma Série A, tem que ter um comandante A com altura. Teve aí o Valentim, Série A. altura. Agora, no Atlético, há esse problema. Os treinadores à altura de uma Série A não dão certo e não têm uma vida prolongada no Atlético Goianiense. Então, você acha que o Jorginho está desempregado aí? Pode ser uma situação boa para a volta não, eu não acredito. Não acredito. Pelo brilho, assim, até pelo que representa o Jorginho no cenário do futebol, o retorno do Jorginho seria uma terceira passagem pelo Atlético Goianiense. Não é possível que uma receita... Mas ele não teve condições de jogar um campeonato de Série A e B. Mas uma receita que não deu certo na primeira vez, não deu certo na segunda. Repetir, eu acredito que o Jorginho não. Sim, Lisca. O Lisca, eu acho que o Lisca também não se adaptaria ao Atlético Goianiense. Então pode Anderson Gomes, pode então. até vir. Anderson Gomes? Ou quem sabe pode estar pintando aí mais um português no futebol goiano. No futebol brasileiro. Que seja bem-vindo. É isso. Falando aqui de Atlético Goianiense, você acredita que o Atlético deve fazer mais contratações e mais substituições, não é isso? Com certeza, tem a volta do Gabriel, né, do Baralhas, a busca de jogadores do Cruzeiro pontualmente, pensei em jogadores da Sul-Americana, isso não aconteceu, pode ser que aí um jogador ou dois do Goiás venha tentar ajudar a equipe, agora o elenco está sempre precisando de mais reforços. O Ernesto, para finalizar esse bloco aqui, falando em substituições... Que tá bacana falando do Atlético hoje, né? Mais substituições, vamos mandar um grande abraço aqui para a equipe da Alternativa Autopeças. Eu estive lá, vendo as dependências, conversando com o pessoal. Alternativa Autopeças, se você precisa substituir a peça do seu veículo, nacional, como é o meu caso, importado, como é o caso do seu Ernesto, que está aí com a... Importado é o caso do nosso camisa número 1. Um abraço para você, Sebastião Peixoto, um camarada sensacional que está no nosso programa. Ele é o da bronca do povo, né? O número 1, nosso camisa número 1. Então, Alternativa Autopeças, vem pro Bola na Rede, porque aqui nós temos visibilidade e o compromisso de informar o torcedor. Vamos ao intervalo? Sim, a gente volta já já. Quati tá ligada. O lugar onde você vive está aí, dentro de você. Pode ser um cheiro, um gostinho, uma memória. Cada pessoa tem o seu. E Quati tá super afim de conhecer todos. Vamos lá. Qual é o gostinho de viver no seu lugar? Conta aí das esquinas, dos sons, das festas. Onde tem a melhor vista do pôr do sol? Qual é a comida mais gostosa? É isso. Nosso país, na verdade, está cheio de países. Sem fronteiras, mas com muita personalidade. Meu país Transanagô, meu país São João, meu país cuscuz com charque, meu país viola caipira, meu país. Seja qual for o seu país, curta seu sabor, viva seu lugar. Quati. Estamos de volta e Ernesto Dias, se prepara aí. Vamos na dancinha do líder. Quer dançar? Quer dançar. O Tigrão vai te ensinar. Ernesto Dias, mesmo perdendo, o Vila é líder. Entrou em campo no sábado contra o Londrina, fora de casa. Infelizmente deu Londrina 1-0. Mas o Tigrão, o Vila Nova, continua líder do Brasileiro da Série B. Líder nato, com
toda a tranquilidade. Eu digo para você, Flávio, aquele gol, aos 1 minuto e meio, desarticula qualquer equipe que quer vencer. O Tigrão foi muito líder, foi muito feliz, teve a sua equipe tranquila e foi em busca do empate, foi em busca da vitória. A gente conseguiu ver durante todo o jogo a excelência do Vila Nova em campo, Flávio. Eu fiquei muito feliz, por isso que eu te falo, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Tá aí o Vila Nova, que é líder, 34 pontos, líder do Brasileiro da Série B. Então vamos com a nossa equipe, que traz para você o que de melhor. Aliás, para nós não aconteceu muita coisa de melhor, perdemos o jogo, mas tudo que aconteceu no confronto Londrina 1, Vila Nova 0. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. O gol reabilitador saiu numa cobrança de escanteio, onde Diego Jardel bateu com muito efeito. A bola fez uma curva e Moisés Gaúcho subiu na primeira trave para desviar de cabeça. A bola passou por vários jogadores e entrou na segunda trave. Este gol relâmpago mudou toda a estratégia do jogo, inclusive para o próprio Londrina, que em princípio não tinha esperança de marcar um gol tão rápido. Aos 3 minutos, quase que o time da casa ampliou quando Diego Jardel invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro, mas Rafael Donato aliviou na pequena área. A partir daí, o Londrina se fechou à espera do adversário. O Vila Nova demorou um pouco para se estabilizar. Assustou com Guilherme Parede, aos 10 minutos, num chute que passou por cima do travessão. Depois até balançou as redes, aos 37 minutos, quando Rafael Donato cabeceou muito forte de cabeça. O lance, porém, foi invalidado pelo VAR por impedimento bem marcado. O jogo seguiu equilibrado no segundo tempo, com os jogadores paranaenses se dedicando ao máximo. A atenção estava redobrada, porque o time já tinha perdido 2 jogos em casa de virada. Mas o Vila Nova passou a dominar as ações em campo, passando a criar chances do empate. A primeira grande chance aconteceu aos 19 minutos, quando o goleiro Neneca errou na reposição de bola e Luciano Naninho deixou Guilherme Parede na cara do gol. Ele chutou bem, mas o goleiro londrinense se recuperou e desviou a bola para escanteio. Aos 27 minutos, após levantamento para o meio da área, Rafael Donato resvalou de cabeça e também de cabeça, Everton Brito desviou em cima de Neneca, que fez o bloqueio. Sem conseguir as infiltrações, restou ao time goiano arriscar os chutes de longa distância. Mas o jovem Neneca esteve seguro e não vacilou em mais nenhum lance. Pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno, o Londrina volta a campo diante do Novo Horizontino, na próxima quarta-feira, às 19 horas, no interior de São Paulo. No mesmo dia, mas às 21h30, o Vila Nova vai até Fortaleza para enfrentar o Ceará. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. E é exagero dizer que faltou concentração no comecinho do jogo? Eu acho que é exagero. Eu acho assim, lance de bola parada, nós perdemos o Caio, que era um cara que até faz aquela função ali, então a gente teve que puxar o Parede para ficar na frente do Lourenço, na linha ali defensiva. Então a gente tem ali o Souza e o Caio que faz essa bola, nenhum dos dois estava à disposição para esse jogo. E tem o mérito do adversário, apesar de ter sido gol contra, a bola do Diego já foi bem batida, né? Não tem como a gente falar um time que tomou 6 gols no campeonato, uma hora toma, uma hora acontece, né? Eu acho que assim, eu me preocupo mais assim, depois que a gente tomou o gol, a gente fica remoendo o gol, tipo, uns 10 minutos para entrar no jogo. Depois que entramos no jogo, aí tomamos conta no jogo, fomos o Vila que tem sido na competição, 19 finalizações, buscando gol o tempo todo, né? Tivemos o gol anulado por impedimento, tivemos algumas boas defesas do Neneca, perdemos algumas boas ocasiões de gol e amargamos uma derrota. Eu acho que assim, pelos números do jogo, eu acho que não foi o resultado mais justo, mas é o que ele falou, é futebol. Futebol, quem faz um gol a mais que o outro ganha. O Londrina foi feliz, né? Nós tivemos volume, criamos oportunidades, não conseguimos concluir bem a gol. E eles, na chance que tiveram, né? O nosso goleiro fez uma defesa, na realidade, né? A finalização que teve do gol foi nossa, foi gol contra. Mas assim, faz parte, não podemos, né, tirar o mérito do Londrina, que batalhou, se defendeu muito bem, né? A sua proposta de jogo, não é questão de desmerecer o adversário, não. É a gente entender que
temos que continuar com o mesmo ritmo, né? Porque o próximo jogo que a gente finalizar 19 vezes o adversário nenhuma na direção do gol, é difícil que a gente não ganhe. Hoje aconteceu, mas não vai acontecer sempre. As suas mudanças iniciais, queria que você falasse sobre ela e como que fica a cabeça do treinador à beira do campo tomando um gol logo na primeira bola do jogo? Acontece, a gente já tomou, a gente já fez, né? A gente tem, né, uma boa vivência já no futebol, sabendo que essas coisas acontecem. E as substituições, o Ronald sentiu foi uma pancada no pé do Ronald, né? Não podia continuar, a gente fez um bom primeiro tempo com os dois extremas rápidos ali. O Ronald sentiu, a gente optou por botar o Naninho ali como um meia, tinha um espaço ali no entre linhas para se jogar. E abrimos o Parede para a função que ele já vinha exercendo. O Naninho é um cara que tem muita qualidade na construção. Depois a gente trocou, colocamos o Diego no lugar do Rodrigo, que tecnicamente não vem fazendo um grande jogo, dentro do que ele vem fazendo até então na Série B. E como a gente tinha muito a bola, a gente optou por começar a botar jogadores com uma boa qualidade técnica para tentar fazer o time jogar. Assim colocamos o Igor, né? Colocamos o Cristiano, porque o Lourenço já estava um pouco desgastado, para também propor o jogo ali a partida com o primeiro homem de meio campo, que tem um bom passe. E a infelicidade foi que a gente colocou o Matheus, primeiro lance o Matheus torceu o tornozelo e ficou jogando no sacrifício. Então a gente ficou praticamente com 10,5, né? Com o Matheus mancando, que é um jogador também agudo. Teve as 2 primeiras boas ações, depois machucou o tornozelo e ficou no sacrifício em campo. Dificultou um pouquinho nosso final de jogo ali. E segundo tempo enfrentou o paredão, né? Porque aí foi ataque contra a defesa, né? Sim, mas assim, não dá para reclamar, o adversário tem que fazer o que acha que é o correto para eles, né? Se defenderam bem, né? Baixaram as linhas, deram a bola para a gente jogar. A gente criou boas situações, tivemos uma parede, tivemos a bola do Everton, quase foi o gol, finalização do Lourenço de fora da área, enfim. Tivemos volume, criamos boas oportunidades, mas infelizmente hoje a bola não entrou. Hugo, como é que você sai daqui hoje? Como é que você volta para Goiânia? Série B é isso, né? O time perdeu apenas a 3ª do Campeonato Brasileiro, mas como é que você volta hoje com esse resultado de derrota? Mas isso é futebol. Felizmente ali um gol contra, né? No início do jogo, primeiro minuto. Talvez ali entramos Vou nem falar que entrou desligado, porque o lance ali aconteceu com 30, 40 segundos, o escanteio, normal, o time da casa do jeito que tá, treinador novo, estreando jogadores, eles vinham com ímpeto lá em cima, né? Buscamos aí a todo momento empatar a partida, os números da partida falam por si, mas o resultado é o que importa, né? Infelizmente nós não conquistamos o resultado, mas também aqui nós temos que nos orgulhar da campanha que nós estamos feito. A gente termina ainda a rodada na liderança e é isso que a gente se apega. Fizeram o gol no início, tivemos supremacia no jogo, 68% de posse de bola, quase 20 finalizações contra uma do adversário, um gol contra, e é isso aí. Vamos para um jogo dificílimo, quarta-feira lá contra o Ceará. Precisamos recuperar o quanto antes. Nós vamos ter uma sequência difícil, de 4 jogos, 3 são fora de casa. Certo, agora com relação à janela, o torcedor fica na expectativa, né? Como é que está o Vila em relação a isso? Esse é o elenco, deve pintar novidades. E com relação ao gelado, o torcedor pode ficar preocupado? Olha só, em relação à janela, nós trouxemos já 2 atletas, deve estar vindo aí pelo menos mais 2. Uma vez que o Ulisses está retornando, o Vasco solicitou o retorno dele para emprestá-lo para a equipe de Portugal. Eles tinham essa faculdade contratual de solicitar o retorno. Então a gente deve trazer mais um zagueiro. Nós não podemos ficar com 4 zagueiros fechando janela depois mais 15 rodadas aí, é temeroso, porque 2 atletas nossos do Sub-20, que é atletas que a gente acredita bastante, por infelicidade sofreram contusões sérias no joelho e vão poder voltar para os gramados só no próximo ano. Então nós vamos ter que trazer mais ficarmos ali com 5 zagueiros. Possivelmente a gente deve trazer mais uma opção para frente. Por exemplo, um jogo deste hoje aí, o Ronald machucou no intervalo de jogo. Vamos dizer, nós estamos suscetíveis a esse tipo de situação a qualquer momento. Presidente, gelado? Em relação ao gelado, tem sim as procuras, mas o objetivo nosso é de segurar até o final do ano, exceto se vier algo muito extraordinário que a gente não tem o que fazer, mesmo porque o mercado hoje também não oportuniza tantas opções, e assim nós estamos fazendo, igual te disse aí, um campeonato muito bom. Certo, para te liberar, a questão da sequência do seu trabalho, como é que está a tratativa para que você permaneça, né? A questão de estatuto e tudo mais, isso está sendo discutido de que forma pelo Vila? Rapaz, o Vila se discute Vila e Ceará, quarta-feira. Esquece política, que não tem nada disso, que é pezinho no chão, correu o quanto antes para a gente fazer mais 11 pontos aí, que é os 45, e aí depois disso a gente lutar
Então, o sonho nosso, né? Então, pezinho no chão e vamos com muita energia. Nosso time é operário, não adianta a gente trazer por trazer. Nós temos uma característica no qual a gente não abre mão dela. Então, se nós não tivermos um atleta que a gente tenha certeza que vai vir para agregar o grupo, por isso nós estamos tendo esse cuidado. Você acompanhou notícias do Vila Nova. Ernesto Dias, o Vila Nova entra em campo nesta quarta-feira, mais uma vez fora de casa, às 21h30, enfrenta o Ceará, o Vozão. Verdade, Flávio. Agora falando um pouco do que aconteceu com o jogo do Londrina, foi uma situação constrangedora. O Vila tem que se preocupar agora com essa entrada dos jogadores adversários de bola parada. O Vila tem que se preocupar muito com a questão da bola parada. Já no jogo com o Vozão amanhã, vamos preocupar com essa questão. Bola parada tem feito a derrota do Vila. Veja bem, em uma bola de pênalti, 2 de escanteio. Tem que modificar essa questão ali entre Doma e o próprio Donato. Ô Ernesto, eu já disse aqui em algumas rodas, conversando com os amigos, que o maior trabalho do Vila para chegar aí à Terra Prometida, a Série A, nesse momento, está fora de campo. Fora de campo. Por quê? Nós sabemos, né, não tem nada oficial, mas os jogadores do Vila estão sendo assediados por outras equipes e aí envolve dinheiro. Gol de bola parada, na maioria das vezes, é uma desatenção, é um erro, um desatento. No início da partida, então, está mais escancarado que foi desatenção. Então, diretoria do Vila Nova, vamos cuidar muito bem desse quesito, desse fora de campo. Vamos conversar com os jogadores, porque, atenção, elenco do Vila Nova. Se vocês levarem o Vila à Série A, pode ter certeza, daqui 50, 60 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, chegou no estado de Goiás, chegou em Goiânia, chegou no Oba, nas dependências ali, pode ter certeza, os senhores serão tratados como heróis. Ou eu estou mentindo? Não, você está falando totalmente a verdade. Basta com que esse elenco agora se prontifique realmente a levar o Vila à Série A. Você falou da porta e portões de contratação. O jogador agora não pode ver dinheiro que ele quer sair da equipe. Não, a gente tem que manter a equipe do Vila Nova, tentar resolver essas questões aí de finalizações. Eu digo sempre, Flávio, que ainda está faltando um jogador de finalização no Vila. Aquele matador, aquele cara que vai chegar e fazer gol e que vai levar a equipe... O Neto não é esse cara? Não, o Neto Pessoa, não é? O Neto Pessoa, o Guilherme Parede, eles estão no caminho, mas ainda precisa de mais um jogador pontual. Eu diria, aquele jogador tipo, sabe quem? Vou citar assim, um Marcelo lá do Fluminense, que é um jogador de... Não o Marcelo que ele venha jogar no Vila Nova, mas um jogador do nível do Marcelo, maturidade para chegar... Porque você sabe quem que é a maturidade do Vila? É Donatão, Xerifão. Ralf. É Ralf. Marlone, mas não é pontualmente quem o que eu falo para você. Um centroavante, ou que seja... um médio volante, ou um meia esquerdo ou um meia direito, que ele tenha o potencial de, definir o Vila. Deixa eu melhorar aqui um pouco e facilitar o trabalho da diretoria do Vila. O senhor falou um jogador tipo Marcelo. Não, aí é muito difícil. É querer demais. É demais. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar. Um jogador com 10 a 15% da cabeça pensante do Marcelo já vai estar de bom tamanho. E ajuda o Vila. E o que o Vila tem que fazer agora é tentar se manter. Amanhã é uma oportunidade de levar o Vila isoladamente na Série B. O placar para esse jogo desta quarta-feira, Ceará e Vila Nova. O Vila não tem feito muitos gols, o Vila tem lutado primeiro e segundo tempo e definido partidas com 1 ou até no máximo 2 gols. Não uma goleada, mas 1-0. Guilherme Paredes, você que está sempre ali batendo de frente,
ou Neto Pessoa. 1-0 pro Vila, tá de bom tamanho. O que interessa é a vitória, os 3 pontos na capanga e o Vila seguir aí isoladamente na liderança, já que o Criciúma vai jogar, outras equipes vão jogar, mas que elas tenham tropeços. Olha, eu vou então finalizar aqui com o meu placar 2-1 para o Vila Nova neste confronto da quarta-feira. Com essa vitória vilanovense, se Deus quiser, a gente dança. Quer dançar? Quer dançar. O Tigrão vai te ensinar. Vamos para um breve comercial. Na volta tem mais futebol para você. Quat tá ligada. O lugar onde você vive está aí, dentro de você. Pode ser um cheiro, um gostinho, uma memória. Cada pessoa tem o seu. E Quat tá super afim de conhecer todos. Vamos lá. Qual é o gostinho de viver no seu lugar? Conta aí das esquinas, dos sons, das festas. Onde tem a melhor vista do pôr do sol? Qual é a comida mais gostosa? É isso. Nosso país, na verdade, está cheio de países. Sem fronteiras, mas com muita personalidade. Meu país Transanagô, meu país São João, meu país cuscuz com charque, meu país viola caipira, meu país. Seja qual for o seu país, curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Estamos de volta agora para falar de Goiás Esporte Clube, o único representante do futebol goiano no Brasileiro da Série A. O Goiás é 17º na tabela, o Goiás que entrou em campo e recebeu o Atlético Mineiro. Já vamos falar sobre esse confronto. Ô Ernesto, vamos falar do confronto Goiás e Atlético Mineiro, mas antes um panorama desta equipe esmeraldina ainda na zona do rebaixamento. O Goiás, ainda na zona do rebaixamento, Flávio, nos deixa triste, estarrecidos, contrariados. Porque é o seguinte, o Goiás é uma grande equipe. O Goiás é um time que tem que deixar o povo alegre. Não tem acontecido isso no último momento. No momento, o Goiás só tem deixado a desejar. Flávio, troca-se jogadores do Goiás. Troca-se técnicos do Goiás e não resolve nada. Não resolve nada. Armando Evangelista está na equipe. Seria ele realmente o salvador da pátria do Goiás? E eu vejo que com a chegada de quem? Quando Armando Evangelista chegou aqui, naquele jogo contra o Vasco da Gama, eu fiquei sabendo por detrás dos bastidores, veja bem, que o Goiás tem feito, sabe o quê? Resenhas. Um time que está na zona de rebaixamento se preocupar com resenhas. Eu não quero aqui dizer que o Goiás, fora de campo, leva seus jogadores para balada. Tá difícil isso, viu, Flávio? Não quero dizer que isso seja verdade, que essa questão está vindo da torcida, a torcida que tem reclamado de um Goiás apático, de um Goiás que dentro de campo já não tem sido mais o mesmo. Eu aqui sempre falando bem do Tadeu, e agora vejo que o Tadeu entra em campo também apático. O Goiás quer o quê, na verdade? Você lembra que no começo nós comentávamos, o Goiás está em cima do muro, ele está bem na Sul-Americana, mas está na UTI do Campeonato Brasileiro. Será que realmente o Armando Evangelista vai manter essa equipe de resenhas, de baladas? Tô triste com vocês, viu, jogadores do Goiás. Muito triste. Ernesto, o senhor citou aí o Tadeu, né, o Tadeu Ferro Paredão Esmeraldino, que vem sofrendo críticas, teve algumas falhas nos últimos confrontos e parte da torcida até colocou em cash ali, colocou a titularidade do Tadeu. Não está sendo muito injusto com o Tadeu? E a pergunta é, o Tadeu está mesmo caindo de rendimento ou a equipe, pelo que mostra dentro de campo, acaba deixando o Tadeu numa situação difícil? Não só o Tadeu, a equipe toda. Antes eu pensava e falava, poxa, o Tadeu está mantendo essa equipe de pé, querendo levar o Goiás adiante, vamos ganhar, vamos fazer uma vitória. Mas depois, de trás dos bastidores, por fora das 4 linhas de campo, a gente entende que o time do Goiás
não está preocupado com o Goiás, não. Todo mundo ganhando bem lá. O Goiás parece que não está preocupado porque está com uma situação financeira tranquila. Se for rebaixado, não vai ficar devendo ninguém, tanto na imprensa, na televisiva, como nas produções. O Goiás vai para a Série B com a finança em dia. Mas como é que fica esse time diante da torcida, Flávio? Como é que fica esse time que é amado e desejado pela torcida? O Goiás tem um patrimônio a zelar. E essa equipe do Goiás que está aí, ó, eu pensava tanto nele, Palácios, pensava tanto em Alisson, Sander, tá deixando a desejar o Goiás. A torcida não está satisfeita com vocês. Vocês passem a respeitar mais esse clube. Esse clube aqui tem história nesse estado. Se tem duas equipes verdes que estão com a situação meio podre com a torcida, o Palmeiras e o Goiás. Dias melhores para os nossos times, dias melhores para o time esmeraldino. O Goiás que recebeu o Atlético Mineiro. A nossa equipe acompanhou tudo o que aconteceu neste confronto. Um jogo muito, eu penso assim, né, muito disputado, com poucas oportunidades. Esse tipo de jogo você encontrou muito lá no seu clube, na bela campanha feita em Portugal. Houve uma semelhança? O que você pode falar do jogo para a gente? Sem dúvida que foi um jogo muito disputado. Tínhamos pela frente uma equipa muito qualificada, mas parece-me que dentro das oportunidades existentes, aquelas que existiram dentro da partida foram para o Goiás. Não me recordo de oportunidade nenhuma do nosso adversário, e eu podia-lhe enumerar aqui 4, 5 oportunidades claras em que poderíamos ter feito o golo. Lembro-me uma a abrir do Magno na segunda trave de cabeça que pode fazer. Lembro-me uma a abrir a segunda parte do Vinícius, que enquadrado acaba por não acertar no golo. Temos outra do Alano agora, de cabeça também, sozinho, que pode finalizar melhor. Ou seja, dentro das dificuldades, dentro da intensidade que foi o jogo, parece-me que a haver um vencedor teria que ser o Goiás, porque acho que merecia sair daqui com 3 pontos pelo que produziu, pelo que jogou e pelo que não deixou jogar o nosso adversário. Você anulou o Hulk, literalmente, que bela atuação, não só sua, do sistema defensivo do Goiás de uma forma geral, uma bela postura tática. E a que se deve essa grande evolução do Goiás, né? As evoluções táticas no jogo de hoje, e por que a vitória não veio, Walter, na sua visão? Parabéns pela atuação, fera. Agradeço pelo elogio aí. Cara, eu acho que não é de hoje, é nítido que a gente veio evoluindo. Defensivamente e taticamente. Eu acho que hoje ficou bem claro que o time começa a marcar desde lá da frente, né? A gente fala que para marcar e para atacar nós somos um conjunto, então não só nós lá atrás, mas desde dos atacantes, os médios, eles nos ajudaram muito, e hoje a gente pôde anular e ter a baliza 0, né? Infelizmente o gol não saiu, que a gente foi um empate com gosto de derrota, querendo ou não, para nós, porque fizemos um bom jogo, tivemos as melhores oportunidades, e eu acho que foi isso. A gente um empate com gosto de derrota por conta de não ter saído o gol. Mas eu acho que a gente está no caminho certo para a evolução. É isso. Agora vamos aos quadros que fazem a alegria da galera com a voz do torcedor. Vamos ao quadro que é a sensação, a maior visibilidade dentro dos canais do YouTube. E eu quero até pedir a você que nos acompanha aí, segue a gente lá no YouTube, faz a sua inscrição, aperta o sininho, dá aquele like lá pro Bola na Rede, para nós continuarmos com esse trabalho informando você. É muito importante a sua participação no canal do YouTube que está aparecendo aqui para você, viu, Ernesto? Exatamente. E o torcedor apaixonado pelo seu time. Hoje, você, Flávio Silva, responde o nosso empresário da El Shaddai, Fernando, apaixonado pelo Goiás.
Tem que mudar tudo. Meio de campo, lateral, zaga, botar tudo aí direito. Ernesto Dias para o programa Bola na Rede, no quadro que mais faz sucesso. É o torcedor fanático. Eu estou aqui com o Fernando, torcedor esmeraldino, aquele que ama de coração Goiás. E a polêmica do jogo é o seguinte: Flávio Silva, o Fernando quer saber se realmente houve ou não pênalti contra o Santos Futebol Clube na última partida. Fernando, a sua opinião, o que aconteceu ali? O juiz errou, Flávio Silva? Houve o pênalti? O Fernando fala agora, torcedor esmeraldino. Jogada normal, ombro a ombro, lance que acontece toda hora nesses jogos, de escanteio, de falta, o juiz errou. Então tá aí a pergunta, Flávio Silva. Responda para o nosso torcedor apaixonado pelo Goiás, esmeraldino. Houve ou não pênalti? Ele teve a oportunidade de resumir o erro dele, o VAR chamou ele, não foi pênalti. Fica aquela... Ele foi no VAR, voltou e marcou o pênalti. Fica aquela questão, Flávio Silva. O juiz, auxiliado pelo VAR, tem razão? Quem tem mais razão? O juiz, o VAR ou a verdade? O torcedor esmeraldino faz essa pergunta para você, Flávio Silva. Houve ou não um pênalti? Fernando, boa pergunta. As injustiças do futebol, não foi pênalti, já foi até debatido, comissões, houve até um afastamento da arbitragem deste confronto. Então o Goiás foi penalizado, foi injustiçado, mas no prático mesmo, nada foi resolvido. Os pontos foram aí perdidos, viu, Ernesto? Com certeza. Fernando, é uma lamentação. O Goiás perdeu os 3 pontos, mas está aí a sua resposta. Realmente não houve penalidade máxima. Ernesto Dias, finalizando o Bola na Rede, agradecendo a todos que nos acompanham, a você que no YouTube nos deu aí uma visibilidade espetacular. Um grande abraço para você, Ernesto Dias. E para você, telespectador, que esteve aí na hora do almoço, a sua hora sagrada, nos acompanhando, nos acompanhe sempre, a gente fica feliz. E para você que está no finalzinho das suas férias, acompanhe o programa, curta, se divirta e tenha uma semana e uma tarde abençoada. Então nós agradecemos a você que acompanha sempre o nosso Bola na Rede.